vocês sobre os reinos. A gente tem falado sobre independência, né? Sobre nação brasileira esse mês. Eu quero falar hoje com vocês sobre reinos. Nós vivemos num mundo onde esse mundo é influenciado por dois reinos. Existem apenas dois reinos que governam, influenciam e de certa forma manipulam completamente esse mundo, que é o reino das trevas e o reino da luz. Mas o que é um reino, né? Obviamente um reino é uma nação governada por um rei. Tudo gira em torno de um rei. Esse rei governa soberanamente sobre esse reino. Todo reino tem seus princípios e valores que são colunas que o fazem subsistir ou existir. Todo reino tem servos, todo reino tem súditos, todo reino tem embaixadores que são representantes desse reino. Em primeiro lugar, eu queria falar com vocês sobre o reino das trevas. Reino das trevas. Mas você quer falar só sobre o reino de Deus? Não. Como eu falei, eu estou com o microfone, então dá licença. Existem esses dois reinos, eles influenciam completamente o mundo em que vivemos. Completamente. Nós não estamos imunes ou independentes da influência desses dois reinos. Ou o reino das trevas influencia, ou o reino de Deus influencia. O reino das trevas, esse reino ele começou, ou digamos que ele foi estabelecido a partir do momento que Satanás foi expulso. Era chamado de Lúcifer. No céu ele foi expulso porque ele deixou o orgulho entrar no coração dele. Ele queria ser igual a Deus e ele foi expulso do céu. E ele levou com ele 1/3 dos anjos que se rebelaram contra Deus também. Já pensou? É muito anjo, né? E quem governa esse reino, quem é o rei, digamos, desse reino, o príncipe desse reino, é Satanás, diabo, como muitos chamam. A palavra diabo significa caluniador, acusador. Essa é a tradução para o nome diabo: acusador, caluniador. Todo reino tem um propósito, todo reino tem uma função. E esse reino tem um propósito específico, o reino das trevas. Ele veio para matar, roubar e destruir toda a criação de Deus. Tudo aquilo que Deus criou, a criatura de Deus. Esse é o propósito do reino das trevas. Em João 10:10 diz assim: o ladrão vem apenas para matar, roubar e destruir. E o reino das trevas, como todo reino, ele também tem os seus valores e princípios que o fazem existir. É até estranho você falar valores e princípios, né? Uma coisa ruim, né? Mas existem valores distorcidos, existem princípios distorcidos. E o reino das trevas tem os seus valores e princípios que são distorcidos e que também influencia a humanidade. E a única forma desse reino se manifestar é através das pessoas. Mas que coisa, então significa que se as trevas, se o diabo quiser se manifestar, ele faz isso através das pessoas? Através das pessoas. Com valores, opiniões, filosofias, pensamentos, músicas, filmes. Ele usa várias formas para tentar manipular a vida das pessoas. Eu acho interessante é que às vezes a gente fala de diabo, aquela coisa, sempre se imagina aquele cara do rabinho, do chifrinho. Mas não é assim que ele aparece, né? Acredito que todo mundo já entendeu isso, né? Ele é muito sutil. Ele é muito sutil, porque se ele aparecer de maneira monstruosa, com certeza ninguém vai querer negociar com ele, né? E nesse reino, no reino das trevas, o homem é o centro desse reino. Ele tenta centralizar tudo no homem. Eu posso todas as coisas, eu não preciso de Deus. É tudo um egocentrismo, tudo gira em torno do homem. O homem que não precisa de Deus, o homem que é orgulhoso demais. Mas você pode me perguntar, mas quais são os valores desse reino? Como é que esse reino se manifesta? Ele se manifesta de uma forma que está escrito em Gálatas 5, 19 e 21. Ali nesse texto é bem específico a forma como o reino das trevas se manifesta através da vida das pessoas.
Pode até ser um pouco forte, mas fica tranquilo que há esperança para mim e para você. Como eu já falei, Deus nos ama demais. E Ele veio aqui para nos libertar, nos amar e nos salvar. Amém? Gálatas diz assim, ó: ora, as obras da carne são manifestas assim: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, brigas, ciúmes, egoísmo, discórdias, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu vos advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Sou um pouco forte isso. Muitas vezes eu me acho nisso. Quantas vezes eu falo, meu Deus, quantas vezes eu sou egoísta, quantas vezes eu trago divisão, brigas, ciúmes. E muitos de nós, posso dizer que talvez todos de nós já se encaixou em alguma coisa ali, porque todos nós estamos passíveis de falhas, de tropeçar. Mas é mais ou menos assim: o reino das trevas, ele gira em torno disso. São essas as obras que ele procura manifestar através da vida das pessoas, e ele governa dessa forma. Mas fica tranquilo que eu vou falar sobre o reino de Deus. Opa, agora melhorou. Reino de Deus. Esse reino, ele é um reino absoluto. Esse reino, ele vai reinar para sempre. Nunca sofreu derrotas. Já pensou um reino que nunca sofreu derrotas? É o reino de Deus. E jamais será derrotado. Jesus é aquele que reina, governa sobre esse reino. Ele é o centro das atenções. Ele é o centro da adoração nesse reino. Mas o que é o reino de Deus? Você pode estar perguntando. Uma forma de saber o que ele é saber o que ele não é. A Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é um reino de aparências, mas ele é um reino de valores, virtudes que são gravados e marcados na vida das pessoas. Estou me prendendo muito nisso aqui, eu vou deixar isso aqui para lá. Acho que eu já... Você pode estar se perguntando assim: mas como é que eu faço para fazer parte desse reino? Eu gostaria de fazer parte desse reino e manifestar esse reino. A forma de eu entrar nesse reino, de eu fazer parte desse reino, é através de Jesus. Jesus estabeleceu um caminho para que a gente possa se chegar a Deus e fazer parte do reino da luz, do reino de Deus. Nós estávamos perdidos por causa do nosso pecado, por causa da nossa injustiça, das nossas falhas, mas Jesus veio e morreu em nosso lugar para que possamos ter esse lugar no reino de Deus. Eu vi umas traduções para a palavra embaixador, né, que é o representante do reino. Embaixador significa aquele que representa o seu país, é aquele que estabelece e guarda os interesses do seu país, é aquele que promove a imagem do seu reino e do seu país. Nós somos embaixadores desse reino, e Deus nos chama a manifestar o reino da luz, o reino de Deus, aonde nós estamos. Como que eu manifesto o reino de Deus hoje aqui na terra? É através das nossas atitudes, através dos nossos atos. Ele é um reino que ele é um reino espiritual, que ele não está nessa dimensão em que nós vivemos, mas ele se manifesta naturalmente através das nossas vidas e através dos nossos valores e princípios. Por exemplo, quando eu sou honesto no meu trabalho, eu estou estabelecendo um princípio do reino de Deus ali, e isso é uma manifestação do reino de Deus. Existem outras formas. Por exemplo, eu fiz um paralelo aqui sobre como estabelecer esse reino aqui na terra. Por exemplo, no reino das trevas existem princípios e valores que dizem assim: minta, não tem problema se mentir, é uma mentirinha branca, não tem problema.
Mas nós do reino de Deus estabelecemos os seus princípios e estabelecemos o seu reino falando a verdade. Quando o reino das trevas vem dizendo assim: faça sexo fora do casamento, não tem problema nenhum. Transe com a sua namorada, não tem problema nenhum. Nós estabelecemos uma contracultura. Nós dizemos: não. Jovem, você que namora, se guarde até o casamento. Isso é o que o reino de Deus diz: se guarde, se mantenha puro. Ah, mas eu já fiz antes. Então peça perdão para Deus, Deus vai te perdoar, Deus vai te restaurar. A partir de hoje, comece a viver uma vida limpa e pura. Lembra da prostituta que chegou para Jesus, a Maria Madalena? O que Jesus disse para ela? Nem eu te condeno, agora vai e não peques mais. No reino das trevas é dito: pise nos outros. Para você se erguer, você tem que pisar nos outros, você tem que ser mais do que os outros. Não importa o que você for fazer, se vai alcançar, se vai pisar em alguém, se vai humilhar alguém, não tem problema nenhum. No reino de Deus, nós estabelecemos a contracultura. No reino de Deus é: sirva os outros. Você quer ser alguém no reino de Deus? Você quer ser grande no reino de Deus? A Bíblia diz: seja o menor. Seja o menor. Como eu posso servir? Como eu posso ajudar? Reino das trevas. Sabe, eu falo reino das trevas, sou até um pouco forte. Mas saiba, como eu falei, o diabo ele é sutil. E ele tem um único propósito, que é matar, roubar e destruir. Ele nos odeia profundamente, ele é o nosso inimigo. E a gente precisa conhecer o nosso inimigo para a gente começar a estabelecer defesas contra ele. O mundo diz: fale palavrão, extravase um pouco, não tem problema se soltar um palavrãozinho, contanto que você não ofenda ninguém, não tem problema. A Bíblia diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma. Ah, mas eu não consigo. Consegue. Por isso que existe por isso que existe uma igreja para a gente se ajudar. Você posso chegar por onde? Cara, eu falo palavrão demais, cara, não aguento. Vá, né? Eu te ajudo. Vamos lá, eu te ajudo, eu oro por você. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo, tá? Fica tranquilo. No mundo das trevas, o ódio, a raiva impera. No reino de Deus, Jesus diz: ame as pessoas e ore por elas. Ore pelos teus inimigos. No reino das trevas é dito que somente presta às pessoas que têm uma boa aparência. Se você tiver uma camiseta da Hollister, aí você é o cara. Se você tiver um iPhone, ou um carrão, ou dinheiro na conta, aí você presta, aí eu vou andar com você. No reino de Deus não funciona assim. Eu amo você por aquilo que você é, Gustavo. Eu amo teu coração. Eu amo teu caráter. Não a roupa que você veste. Você entende como é? O reino de Deus é a coisa mais linda que existe. Todas as pessoas são bem-vindas. Não importa o passado, não importa a aparência. Não importa, todas as pessoas são bem-vindas. Hoje a gente tem visto uma coisa se estabelecendo no mundo. E o diabo vem para dizer que é normal, e querendo fazer a gente aceitar como normal. Divórcio é normal. Sabe, gente, eu estou falando de algo, de coisas. Pode até ter gente aqui falando: pô, mas eu já me divorciei antes. Olha, fica tranquilo. Fica tranquilo. Mas eu estou falando de valores que têm se estabelecido que não são os valores de Deus. E divórcio não é um valor de Deus. Deus ama o casamento e odeia o divórcio. Não importa o que passe com sua esposa ou com seu esposo, se esforce para manter o casamento. Se esforce para manter o casamento. Vai dar certo. Ah, mas eu separei antes, então fica tranquilo, daqui para frente agora. É daqui para frente. Daqui para frente. O que importa é o amor hoje em dia. Se eu vou gostar de um homem ou de um cachorro, não importa, o que importa é o amor. Mas saiba que o amor de verdade é aquele amor que fala a verdade. Um pai, quando vê um filho, por exemplo, a gente que tem bebê, né, o pessoal que tem criança pequena, por exemplo, eu vejo a Natália assim,
né, tem um negócio que tipo, só quer nos proibir, né? Vê uma tomadinha ali, tomadinha, ou vê o fogão lá, tipo, não, chama azul, né? Parece que eles querem, não quer proibido, não quer permitido. Ai, mas eu amo minha filha, então só porque eu amo ela eu posso falar, vai minha filha, pega na tomada, leva o choque, não tem problema, põe ela no fogo. Isso é amor? Isso é amor? Não, né? O que eu falo para ela? Não mexa ali, porque você vai se queimar. Não mexa ali, porque você vai levar um choque. Da mesma forma, Deus muitas vezes nos diz, não faça isso, você vai se machucar. Não entre nesse relacionamento, você vai se machucar. Não ande com certos tipos de pessoas, você vai se machucar. Nós, como reino de Deus, estamos estabelecendo uma contracultura. Nós dizemos que Deus criou homem e mulher, e os dois se unirão e serão uma só carne. Nós estabelecemos uma contracultura. Homossexualismo é pecado. Homossexualismo é pecado, desagrada a Deus. Se nós somos a contracultura, nós não nos justificamos a esse respeito. Nós temos nossos valores e nós lutamos por ele. Só que é interessante que o reino de Deus ele é quase que paradoxal às vezes, né? Nós somos contra o homossexualismo? Sim, nós somos contra essa prática, mas amamos profundamente os homossexuais. Profundamente. Se tiver um homossexual aqui, ou se vier um homossexual aqui, eu vou abraçá-lo, vou amá-lo, assim como Jesus me amou, porque não existe diferença para Deus. Deus ama todos igualmente. O que nós não amamos é a prática. Amém? Deus está levantando a sua igreja hoje. A gente percebe que as trevas têm se levantado de uma maneira tão forte, tanta corrupção, tanta coisa. Essa questão do mensalão que a gente quase pira com esse tipo de coisa. Mas a gente serve um reino maior. A gente serve um reino maior. Eu confesso, quando essa semana eu vi a questão lá, que foi uma tarde de expectativas, né? O cara ficou falando acho que umas 3 horas antes de falar o voto dele, né? O cara não vai falar o que quer, não sei o que, ele falar a favor do, né? Embargo, não sei o que lá. Infringentes, né? E às vezes a gente pensa assim, acabou, tem esperança para o Brasil? Tem sim. Porque a nossa esperança não está no governo. A nossa esperança está em Jesus. E Jesus tem todo o poder para transformar uma nação inteira. Jesus tem o poder para transformar uma nação inteira. E sabe qual que é o nosso papel? No livro de Crônicas a Bíblia diz assim, Deus diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, eu virei e sararei a sua terra. Eu virei e sararei a sua terra. O que a gente precisa fazer como reino de Deus? Vamos orar, vamos nos unir, vamos nos converter dos nossos maus caminhos, vamos nos humilhar perante Deus, e Deus vai mudar o Brasil. Deus vai mudar o Brasil, eu creio. Pessoas, profetas, homens e mulheres de Deus vêm de fora do Brasil, e quase que 100% diz que o Brasil vai ser uma nação poderosa, uma nação de avivamento, uma nação de um grande mover de Deus. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Vocês estão me entendendo? Eu estou indo bem, não? Vocês estão... Eu não estou indo... Eu não estou indo tipo assim lá no assunto, daí... Beleza. Hoje fiquei muito nervoso. Pergunta pra Vanessa lá, né, amor? Eu ficava, amor, tomara que eu consiga me expressar. Sei claro. Espero estar conseguindo. Gente, eu só quero deixar uma semente no coração de vocês. Sabe que eu amo cada um de vocês. Sabe, o meu desejo de todo o meu coração é que a gente seja uma igreja forte, uma igreja que carrega a bandeira de Deus, os valores de Deus, uma igreja poderosa, uma igreja que se levanta, sabe, e traz cura sobre essa cidade, traz libertação, salvação, unidade.
Eu quero ler um texto para vocês em Colossenses 3, 1-10, que diz assim: portanto, se vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são... Isso se encaixa bem nessa questão do... mas no Brasil eu tenho que lutar pelo Brasil, mas o Brasil está tudo errado, o que eu faço? Essa é a minha pátria, meu Deus, é uma confusão, né? A Bíblia diz assim: se vocês ressuscitaram com Jesus, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestos com Ele em glória. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Mas agora abandonem essas coisas. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo homem. Em Filipenses 3 diz assim: a nossa pátria, porém, está nos céus, onde esperamos ansiosamente um Salvador. Às vezes é estranho a gente falar assim: tem esperança, o Brasil vai mudar. Mas às vezes parece que você começa a ler a Bíblia, começa a ler Apocalipse, as coisas parecem assim, mas parece que não... Às vezes parece que a coisa vai piorar. É louco isso, né? Mas o que a Bíblia diz é para a gente ter uma expectativa nas coisas de Deus. O nosso lar não é aqui. Quando a gente morrer, nós vamos ficar para sempre com Deus. E é lá o nosso lar eterno. Lá é o nosso lar eterno. E nós não podemos manter a nossa expectativa, a nossa esperança. Será que o próximo presidente, se for se essa mulher ou se esse homem for o presidente, aí sim vai mudar. Vamos para as ruas e aí as coisas vão mudar. Legal ir para as ruas, manifestar, mas eu quero dizer uma coisa para vocês: ir para as ruas não muda o coração do homem. E o problema é o coração do homem. O problema é o coração do homem. E sabe quem que tem o papel de transformar a vida das pessoas? E de poder abrir essa porta para que haja transformação? Eu e você. Existe uma expectativa de Deus sobre mim e sobre você. Deus tem uma expectativa em cada um de nós para transformarmos as pessoas e a nossa realidade. E somente a igreja de Jesus tem autoridade e poder para mudar a história de uma nação. Eu creio. Eu não tenho expectativa em homem nenhum. Minha expectativa está em Deus. Vocês percebem? O povo foi para as ruas, manifestou. Aí os políticos fizeram uns negocinho ou outro ali só para aliviar a galera aliviou. Mas o coração deles continua corrompido. Esse que é o problema, o coração corrompido. E só Jesus tem poder para transformar essas pessoas. Só Jesus. Por exemplo, o Aigan fuma maconha. Se eu chegar para você alguém e falar: para de fumar maconha, drogado, maconheiro, ele vai parar? Ele vai parar? Não, porque não é de fora para dentro, é de dentro para fora. E somente Jesus tem o poder de transformar de dentro para fora. E mais uma vez eu digo, a Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo. Jesus Cristo é o cabeça, e nós somos o corpo, nós somos as mãos e nós somos os pés de Jesus. Ou seja, quem faz acontecer as coisas de Deus na terra sou eu e é você. E como que eu faço isso? Comece a orar, comece a vir na igreja, comece a se relacionar com as pessoas, comece a se santificar. Mas eu sou um mentiroso. Para de mentir, fala a verdade agora. Mas eu estava me comportando mal com a minha namorada. Para de se comportar mal e comece hoje uma vida nova. E daqui a pouco eu garanto para você, comece a ler a Bíblia, comece a orar. É tão simples. Comece com essas coisas. Eu garanto para você que você vai ser transformado. E as pessoas vão olhar para você e falar: o que aconteceu com você? Você está diferente, né? O que aconteceu com você? Jesus mudou minha vida. Quantos querem ver essa nação transformada? Vocês desejam ver o Brasil transformado? Cansa às vezes, não cansa? Cansa ver tanta corrupção, tanta bandidagem, tanta morte, tanta droga. A esperança está em mim e em você. A esperança está em mim e está em você. Não importa o quão pequeno você acha que você é.
Não importa o que você fez, não importa o seu passado, Deus tem uma expectativa sobre você. Comece hoje uma vida nova. Comece hoje uma vida nova. Em Apocalipse 21, tem um texto que é bem lindo, que fala sobre aqueles que vão herdar o reino de Deus e aqueles que não vão herdar o reino de Deus. Mas olha a visão que João teve nesse texto, é lindo demais. E nessa primeira parte do texto, eu e você nos encaixamos: céus e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, o mar já não existia. Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do céu e dizia: o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles. E ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. E aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o princípio e o fim. Quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Que declaração linda, né? Esse dia está chegando, Jesus está voltando, e nós vamos nos encontrar com Ele, e nós vamos reinar com Ele para sempre, num reino que não terá fim. Esse reino que nós fazemos parte, ou esse mundo que fazemos parte, é um reino que vai ter fim, mas o reino de Deus é um reino que não vai ter fim. Mas é interessante que a Bíblia aqui ela continua: mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras, os mentirosos, seu lugar será no lago de fogo. É forte isso, né? Mas sabe que Jesus morreu para que isso não aconteça com você. Jesus deseja salvar todos. Todos. Como eu falei antes, Deus é extremamente apaixonado por você. Deus é extremamente apaixonado por você. Ninguém é apaixonado por uma pessoa tanto quanto Deus é apaixonado por mim e por você. Ninguém te ama. Ninguém. Nem tua esposa, nem tua mãe, nem teu pai, nem teu marido, nem tua namorada, nem teu namorado. Ninguém ama você mais do que Deus te ama. E Deus nos chama hoje para perto dele. Quero orar por vocês essa noite. Pai, nós nos abrimos a Ti, Senhor. Que venha, Senhor, o Teu reino aqui na terra, Senhor. Seja feita a Tua vontade, assim como ela é feita no céu, Senhor. Senhor, te pedimos perdão, Deus, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados e nossas fraquezas, Deus. Nós abrimos o nosso coração e Te recebemos em nossa vida, Senhor, como nosso Senhor e como nosso Salvador. Muda as nossas vidas, Deus, transforma as nossas vidas. Espírito Santo, eu peço que o Senhor haja com liberdade nessa hora e traga cura, Senhor, no físico daqueles que precisam de cura, Senhor. Em nome de Jesus, liberamos uma palavra de libertação, salvação, cura sobre você e sobre sua família essa noite, em nome de Jesus.